Exatamente. Se o Aguirre for campeão da América com essa variação de esquema, eu vou chamar ele de Alex Ferguson. Eu vou chamar ele de Mourinho de Guardiola. Se ele for campeão da América ou campeão brasileiro, qualquer teste que ele tenha feito no Campeonato Gaúcho foi certo. Óbvio, óbvio. Só que é o seguinte, eu colocar o Hever no gol. Eu tendo a achar que se ele não fixar um time logo, não der mecânica a esse time, e a gente conhecer a nomenclatura, ele não vai ganhar esse time. Isso aí eu concordo plenamente contigo. Eu sou um dos maiores defensores da manutenção de um time, até de um esquema, se for o caso, mas especialmente das peças, para que eu acredito que no futebol de hoje, de força e velocidade, o que tu pode dar o up né, no time é o entrosamento, é a força coletiva do grupo. Isso aí nós estamos fechados. O Internacional está com um problema grave, Ribeiro. O Inter está sem saída de bola. Bom, ontem foi gritante isso, né? E o Inter abusou. O Inter abusou, exatamente. O Inter abusou demais da ligação direta. Eu acho que ontem, os zagueiros foram os articuladores. Não, ontem era ligação direta, foi um horror. Mas com o Dourado acho que muda um pouco essa realidade. O Dourado acho que muda um pouco essa qualidade aí. O Gonçalo tem informações importantes, a questão do julgamento internacional, né, Gonçalo? Sim, Meneghetti, algumas informações a respeito da denúncia que vai ser feita ao Internacional. A primeira delas é a seguinte: ontem começou a circular uma informação que a Procuradoria do TJD poderia solicitar a suspensão do Campeonato Gaúcho. Essa possibilidade está descartada. Isso não vai acontecer. Sobre a denúncia, que inicialmente seria hoje, e foi o que me disse o procurador Alberto Franco em entrevista à Rádio Bandeirantes no sábado, essa denúncia ela pode não acontecer hoje. A Procuradoria está buscando mais provas de injúrias raciais, no caso contra o Fabrício, para tentar encorpar essa denúncia ao Internacional por essas possíveis injúrias raciais ao lateral esquerdo Fabrício. A denúncia, ela inicialmente seria baseada apenas no que publicou o comunicador da Rádio Atlântida, Luciano Potter, em seu Twitter pessoal. Mas a Procuradoria está tentando unir mais provas para fazer essa denúncia. Ou seja, isso pode não acontecer hoje. A suspensão do campeonato não vai acontecer. A suspensão não vai acontecer, informa o Gonçalo, mas tem um detalhe que eu pensei o seguinte: o Grêmio no jogo com o Santos, uma competição de ordem nacional, pela Copa do Brasil, o Grêmio perdeu os pontos. O Grêmio chegou a ser excluído da competição e depois mudou e o Grêmio perdeu os pontos. Perfeito. Portanto, não teve jogo de volta. Imagina se o Inter perde os pontos desse jogo. Não muda nada. O Inter terminou 4 pontos à frente. Ele seguiria líder do campeonato. Não, mas ali na frente pode mudar. Ali na frente pode mudar. Mas assim, ó, por quê? Porque os pontos das quartas da semifinal contam para a decisão. Mas aí é um problema assim, do Inter, do campeonato não. Não. O campeonato não muda. Não, mas é assim, ó, teria que ser julgado até sexta-feira. Vai ter que ser julgado até sexta-feira de qualquer maneira. Não tem mais, Meneghetti, é urgência para quarta-feira. Mas tu tens razão. Para o final de semana já poderia mudar a realidade pelo conjunto da pontuação para a semifinal. É isso aí. Outra coisa, a denúncia, imagino eu, deva ser feita. Até porque se criou essa celeuma nojenta no final de semana, dessa grenalização de racismo, onde ninguém está preocupado com racismo. Mas já que foi feita essa denúncia, que seja julgado. Eu acho que o Inter vai ser absolvido porque eu não vejo nenhuma responsabilização do Internacional. Mas que se faça a denúncia e seja julgado. Sobre provas, é só o depoimento do nosso colega que está sendo levado em consideração. Porque as provas de vídeo apresentadas no final de semana, elas são risíveis. Da menina batendo no braço e do rapaz lá longe, num quadro aproximado que teria dito macaco lá no fundinho. O nosso colega é o comunicador da Rádio Atlântica. É o Luciano Potter que estava na arquibancada, ex-conselheiro do Inter, estava na arquibancada e quando o Fabrício estava saindo, ouviu 3 pessoas na volta dele com atos de injúria racial. Isso que está promovendo a denúncia que vai ser apresentada. Só que aí nós ouvimos o Daniel Oliveira e eu, hoje de manhã, o Ministério Público, para saber na Justiça Comum de que forma estava sendo visto. E ele disse o seguinte: olha, só o depoimento do jornalista José Seabra, o promotor, só o depoimento do jornalista é raso para eu mover alguma ação. Eu precisaria saber se o Fabrício ouviu alguma coisa e se ele vai oferecer denúncia. Porque se não há um ofendido, não há ofensa. Então, assim, ó, o Ministério Público e o TJD estão analisando de formas diferentes no mesmo caso. Exatamente. Foi o caso aquele envolvido no Grêmio de Santos, em que o Aranha, a gente tem informação, ela é extraoficial, no primeiro momento não levaria a denúncia adiante, não faria a queixa. E no dia seguinte acabou fazendo,
E a gente tem uma informação de bastidor, eu tenho essa informação, não sei qual é de vocês, de que ele foi induzido a fazer a denúncia. Sim. Que ele foi contagiado a fazer a denúncia. Embora o contexto é bem diferente, né, Meneghetti? Ali a gente tem um jogo paralisado por conta disso, tem o Aranha se manifestando publicamente, dizendo que ouviu claramente, tem imagens flagrando um grupo de pessoas, depois uma torcedora específica. Né? Naquele caso... E o STJD levou em consideração que isso esteve presente na segunda frase do Paulo Schmidt, quando apresentou a acusação no plenário, aquilo que para nós aqui é folclore, mas que lá para cima não é, que é o grito do chora macaco imundo. Tá, mas olha aqui, só tem um detalhe. Tem outra coisa, ali nesse caso específico, queiram ou não, a questão racial estava muito mais presente do que qualquer rivalidade, né? Porque ali era um jogador que não tem nada a ver com a rivalidade do Santos, entendeu? Num jogo que, infelizmente, tem caráter diferenciado de âmbito nacional, portanto, atingiu uma gama de repercussão muito maior e, enfim, né? Não, e agravou porque no jogo subsequente do Grêmio houve cânticos racistas. E isso foi também levado para o tribunal. E outra coisa. Dirigentes do Grêmio se manifestaram minimizando a situação. Praz, né? E isso acabou sendo usado. A questão do jogo do Santos foi uma resposta, entendam pelo amor de Deus que eu vou dizer, pedindo ao telespectador, foi uma resposta pela atitude do jogador, tá? O jogador estava amarrando o jogo, aquela história toda, o torcedor foi lá e usou desse artifício equivocado. Se aconteceu no caso do Internacional, é a mesma coisa. O Fabrício criou a situação e houve a reação criminosa do torcedor. Mas assim, ó, é que algumas pessoas... sinceramente, se houver como provar que isso se fez, eu não vejo diferença. Não, eu vejo diferença porque no caso do porque Grêmio o Fabrício Santos, não ouviu, né? O clube foi punido, foi punido por todas essas circunstâncias. Nesse aspecto, acho que aí sim os torcedores, os torcedores sim devem ser denunciados pela injúria. Eu sei que o Fabrício não ouviu o Meneghetti, porque tinham 100 pessoas no gramado, no mesma distância da arquibancada que o Fabrício, e ninguém ouviu. No caso Aranha, os nossos repórteres entraram no ar na transmissão e disseram, antes de qualquer esclarecimento, olha, aqui atrás gritaram macaco pro Aranha. Eu não sei, Baldasso, eu só ninguém ouviu no gramado, só se o Fabrício ouviu no biônico, né? Não é assim. Eu tenho uma dúvida, Baldasso. Eu acabei de falar, eu acho que na sexta-feira, sobre a proximidade dos estádios agora, tá? Reparem que o Fabrício estava na lateral do campo. Entendeu? Então, eu não tenho certeza se daqui a pouco... Os repórteres estão ali no bico, cara. Mas não estavam ali, porque agora o repórter não fica mais naquele local. O problema é que o Bruno Carvalho estava do lado do Fabrício. Tenta, inclusive, entrevistá-lo. Na saída de campo. Eu acho que o Ribeiro está se referindo... Eu tô falando lá na hora do... Mas a injúria racial teria sido na saída de campo. Foi no outro lado. Foi do outro lado. Foi na saída de campo. O jornalista estava do outro lado. Não é isso que eu estou te perguntando. Será que não é possível o Fabrício ter ouvido algo lá daquele lado e tomado essa decisão? Mas por que eu vou achar isso? Porque é possível pela proximidade da coisa. Eu não tenho nenhum subsídio para achar isso. A única coisa que eu sei é que estava sendo vaiado e que perdeu a paciência por causa disso. É por isso que eu digo que é subjetivo também. E outra coisa, acho... Ele tem que ser ouvido, né? Ele vai ser ouvido. E acho se ele disser que ouviu, bom... Aí muda tudo. Aí muda tudo. Bom, aí entra o Ministério Público, porque aí ele pode dizer o seguinte, eu enlouqueci porque eu estava ouvindo. Aliás, para ele seria absolutamente cômodo. Se ele disser que teve uma injúria, ele vira vítima da história. Isso aí. Mas eu acho que ele não vai fazer isso. Bem, vamos voltar a falar em seguida sobre a questão do Fabrício. O Inter vai se manifestar hoje ao final do dia, né? Mas nós temos agora o Diego aqui falando sobre a evolução, sobre o crescimento do time nos últimos jogos, sobre essa série invicta aí de 7 jogos sem sofrer gols. Eu acho que as coisas não são de um dia para outro. Lentamente temos melhorado em alguns aspectos. Ter 7 jogos sem receber gols, acho que é algo bom também psicologicamente para que dê segurança e confiança na parte defensiva. Por momentos também tem melhorado o futebol e uma coisa importante e fundamental que Inter se acostumbrou a ganhar todos os jogos e o time às vezes jogando bem, às vezes não tão bem, mas ganhou e hoje está na primeira posição. Então isso também é positivo. E o futebol de a pouco vai melhorando os níveis dos jogadores e estamos prontos para começar, se Deus quiser, uma boa fase decisiva que comienza quarta-feira, mas não só, também teremos a Libertadores. Então, penso que estamos bem
y sabiendo que van a ser todos juegos difíciles, vamos a tener muchas dificultades en la frente, mas estamos preparados. Acho sim que os números são significativos, mas seriam mais fossem eles alcançados com o mesmo time, com o mesmo esquema, com o time titular. Invicto a 7 jogos, 7 vitórias, sem tomar gol. É que assim, ó, a zaga do Inter não toma gols há 7 jogos. Eu vou elogiar quem? Qual é a zaga do Inter? É com 2 zagueiros assim, ou é com 3 zagueiros? É com o Paulão ou sem o Paulão? Não sei quem elogiar. Isso não é argumento, Baldassi. Não, é? Desculpa, sabe por quê? Porque se isso fosse na Libertadores... Não, tudo bem. Não interessa quem tá jogando. É que assim, não ó, tá tomando gol, tá funcionando, tá fazendo lá na frente. Né? No Campeonato Gaúcho, mas aí que tá, mas cada vez não é esse o argumento. Chico, não é esse o argumento. Não sei quem tá jogando. Não, tá resolvendo, tá bom, né? Eu vou te explicar por que é argumento. Porque se fosse uma convicção de sistema defensivo estabelecido, eu poderia elogiar a forma que se estabeleceu um time para que ele fosse bem defensivamente. Como é 2 zagueiros, 3 zagueiros, com Paulão, sem Paulão, pode botar qualquer que não tomaria gol de ninguém. Então vamos entender as circunstâncias do porquê ele variou pelo menos 2 esquemas, o 3-5-2 e o 4-2-3-1. Vamos lembrar que o Inter sofria muitos gols e ele precisava tomar uma medida drástica para resolver esse problema. Ele utiliza o esquema 3-5-2. Num momento em que... E o 3-6-1 também, né? Isso. No momento em que ele faz isso, no momento em que ele perde jogadores importantes. Pelo menos Nilmar, Alessandro, Nilmar, Arangues e Anderson. Ele não tinha esses 4 jogadores. No momento em que eles voltam, como que ele vai acomodar pelo menos parte desses jogadores num 3-5-2? É muito difícil, é mais difícil. Ele volta para o 4-2-3-1 usando o Hernando de lateral. Acomoda o Jorge Henrique no meio campo, podendo fazer uma variação do Jorge Henrique na ala e voltar para o 3-5-2. Gente, eu sei que o desempenho está abaixo, mas ele está fazendo testes, a meu ver, todos procedentes. Outra coisa que a gente poderia questionar, qual é o tamanho da referência de evolução que o Diego Aguirre tem? Porque vocês notaram que para ele o time está evoluindo. Ele falou claramente. Então, assim, aí que está, Baldassi. Tu está, assim, e a maioria das pessoas aqui está pleiteando uma evolução de desempenho. Só que para ele, o time está fazendo isso. Eu só posso avaliar se o time está evoluindo se eu ver o mesmo time jogando na sequência, Ribeiro. Nós temos um prejuízo da avaliação, isso que eu quero dizer. Nós temos um prejuízo. Mas daqui a pouco ele não quer fazer um time só, né? Daqui a pouco ele acha que na estratégia dele é assim. Não quer fazer 6 times, né? Mas ele tá observando todo mundo. Isso aí é fato. Mas eu não acho que é por convicção de querer observar. Eu acho que agora ele já tem uma noção com quem ele vai poder contar. Eu acho mais do que necessidade. Eu acho que ele esteve perdido em determinados momentos. Porque ele não estabeleceu convicção de um ou 2 volantes. Eu não acho. Isso eu discordo do Baldassi. Mas é assim, Baldassi, eu acho que ele tem convicção. Tu tem que entender o seguinte, ele veio com uma ideia definida. Que era o 4-2-3-1. Ele veio com uma ideia definida. Aí teve o Emelec no Beira-Rio. Vazou. A ideia definida dele vazou. Passou a tomar muito gol, né? Claro, ele tomou gol de todo mundo. Eu não vou condenar o fato dele ter buscado uma alternativa para corrigir esse problema. Nós elogiamos, inclusive, só que depois daquilo ele usou mais 3 esquemas diferentes. Mas ele resolveu o problema. Aí o problema continuou solucionado. Ele não toma mais gols. Assim, esse sim, não toma mais gols no gauchão. Mas o time do Internacional continua com as dificuldades de mecânica de jogo que tinha antes. Só que o Inter tomava gols também no gauchão. Ele passou a não tomar mais no gauchão. Só que eu tenho dificuldade de elogiar essa evolução porque a zaga do Inter muda a cada jogo. Eu não vejo que a convicção dele tenha feito a evolução se a zaga muda. Mas o Hever não deu resposta, ele tem que testar o Alan Costa, ele tem que testar o Hernando. Tá bem, só que no jogo foi 2 zagueiros, não foi 3, um Hernando na lateral, um Paulão na zaga, sai Paulão na zaga. É que isso aí fez ele voltar, estaca 0, Baldassi. Aí quando ele corrigiu defensivamente, o Inter não tinha movimentação de meio de campo. Aí o que ele teve que fazer? Ele teve que partir por uma outra ideia. Ele descobriu quem? Rodrigo Dourado. Claro. Se o time do Inter for o que tu acha que ele pode ser... Campeão da América. Vai ser campeão da América. Não. Fazendo tudo isso que fala. O presidente Vitório Pífero formou um time e um grupo do Internacional para brigar pelo título da América. Qualquer coisa menos que isso, eu não vou aceitar. Como no ano passado, eu não aceitei quando levantaram bandeira para comemorar 3º colocado no Campeonato Brasileiro. O Abel Braga foi o culpado do Inter não ter brigado pelo título. E nesse ano eu digo a mesma coisa. É grupo para brigar pelo título da Libertadores. Se não conseguirem, está errado. Não é só o Abel. O Internacional estava com um time desequilibrado de novo. Por causa do Abel. Tem posições que o Inter não... Não, tem posição que o Internacional não tem. Por que o Fabrício é o titular da lateral esquerda? Porque ele é o melhor lateral esquerdo que o Internacional tem. Não é. O Jefferson é melhor que ele. Eu sou melhor que ele. Eu sou melhor que ele. Alô, Gonçalo.
Meneghetti, o pessoal por aqui está falando sobre o Internacional ontem, elogiando, por exemplo, o William, lateral direito, Lucas Vargas. O William provou que merece ser titular da lateral direita do Inter. E Valdívia pode ser uma boa opção para o segundo tempo. O Fernando Vanzetta, melhor jogo do Inter na temporada. Até o Passo Fundo colocar o ônibus para trancar a rua, o Inter já tinha perdido 5 chances em apenas 10 minutos. O Lucas Portela diz que o Inter está começando a jogar bem. O